pessoal, eu sou a Fela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing Negócios, aqui num evento aqui no AI, em São Paulo, em parceria com a NetSeco. Eu tô aqui com uma convidada super especial, que a gente já conversou um monte aqui antes do nosso papo, que é a Paula Lopes, hoje é responsável, pela frente de conteúdo da Kenvue. Prazer estar aqui com você, bem-vinda ao Marketing Negócios. A gente tem muito o que falar sobre conteúdo, Obrigada, Rafa, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, uma delícia. Não, então bora conversar. Bom, pra gente começar, de fato, conta pra gente como que vocês estruturam a estratégia de conteúdo, para quais objetivos vocês olham dentro da Kenvue. Bom, hoje na Kenvue a gente se estrutura dentro de conteúdo num âmbito regional, então cada marca tem a sua líder de conteúdo, eu lidero comunicação de Neutrogena para a América Latina inteira e a gente tem a liderança da diretoria que olha aí para a gente chama de capabilities, que são as capacidades de conteúdo, mídia, healthcare professionals, que é todo o relacionamento das nossas marcas com profissionais da saúde. Então, esses capabilities que elas, na verdade, orbitam em torno da estratégia de produto, porque as marcas ficam ali com a estratégia do produto e em volta disso tem toda a capacidade de falar com o consumidor, de comunicação, que é conteúdo, de como chegar até o consumidor, que é mídia, de falar com o outro lado do ecossistema, que é o profissional da saúde, que é esse time que a gente chama de HCP. Então, assim que a gente estrutura conteúdo hoje na nossa organização a nível regional. Para a Neutrogena em específico, dando esse duplo clique aqui, entrando para minha marca, que eu sou super suspeita aqui para falar tudo que eu vou falar para você, porque realmente... A gente devia ter trazido os produtinhos Eu aqui. podia ter trazido uns produtinhos. Depois a gente combina. Pode deixar. É uma marca maravilhosa, é uma marca deliciosa, é uma marca que se comunica com o consumidor de uma forma democrática, que a gente fala uma forma bem-humorada e democrática, é realmente muito gostoso, e quando a gente olha para performance de conteúdo, a gente tem vários KPIs que a gente considera de sucesso. Então, um brand lift, por exemplo, quando eu já implementei a campanha e ela está no ar e eu já trouxe a comunicação, seja ela global ou ela local, eu estou desenvolvendo aqui no Brasil ou para México, por exemplo, Colômbia, seja ela regional, local ou global, depois da implementação dessa campanha, eu faço o brand lift dentro das redes sociais. Então, eu faço o brand lift no TikTok, faço o brand lift no Meta, e toda a minha parte de brand awareness, ad recall, principalmente, porque se eu tenho uma campanha, uma comunicação, uma mensagem fácil de lembrar, uma mensagem que ela é engajadora, ela automaticamente reflete no meu ad recall. Então, brand association é a mesma coisa, o quanto que o meu consumidor está associando minha marca àquele claim específico que eu estou comunicando. Então, brand lift é uma das métricas que a gente olha. A gente olha muito para métricas também, aí tem como se fosse um pré-teste, que a gente tem um parceiro global na Kenvue que chama conteúdo, Vidmob, exato, e aí a gente testa o conteúdo antes de implementar esse conteúdo nas campanhas. Então a gente tem essa parte da avaliação pré, que a gente faz toda a parte do scoring das peças. Então as peças elas estão com leitura de logo de marca ou presença de marca nos primeiros 3 segundos, tem presença humana, tem áudio tranquilo de se entender, tem vídeo, o vídeo está em alta qualidade, então faz toda essa parte da avaliação técnica e depois que a gente implementa, a gente olha a parte de construção de marca. E aí, lá no final desse ecossistema, a gente também olha o BHT, que é o Brand Health Tracker, que faz toda a parte de tracking da saúde da marca mesmo. Então, se a marca está sendo lembrada, se a marca está sendo reconhecida, se a marca está sendo atribuída nos atributos que a gente quer construir marca. Então, a gente olha para o BHT como construção de marca, que ele é lá o último, né, numa cascata de tudo que o conteúdo pode fazer, construir marca lá ao médio e longo prazo, para a gente garantir essa reflexão da comunicação para a construção da marca. E a gente, na nossa conversa, até alinhando o que a gente ia falar aqui, a gente conversou muito sobre comunicação para millennials e para a geração Z, né? Diferentes gerações. Como que acontece isso? Você usou um termo que eu achei muito legal, né? Conta pra gente como é que vocês organizam essa estratégia olhando para esses diferentes, né, essas diferentes gerações. A gente tem, na verdade, um mix, inclusive entre elas, né? Que a gente tem os millennials, tem a geração Z, tem os zillennials, que estão ali no meio do caminho consumindo conteúdo como os Gen Z, de uma forma mais cronicamente online, mas ainda assim
muito com o pensamento e o reconhecimento e a vontade de conhecer marca muito atrelado ainda aos millennials. Eu sinto Então, que eu sou a Zillennial a ainda. Eu Zillennial. ouvi Sandy Júnior, mas eu tô no Isso. TikTok também. É Então isso, é eu uma sou coisa assim. Zillennial. E quando a gente olhava para algumas métricas de TikTok, há uns 3 anos atrás, quando a gente começou lá dentro da companhia a falar, vamos investir no TikTok de forma mais nativa. E há 3 anos atrás, a geração millennial para mais velha já eram as gerações que mais cresciam no TikTok. Então, quando a gente olha em TikTok, por exemplo, falar hoje que é uma coisa específica de uma geração Z, já não é mais a verdade, porque as gerações hoje, em termos de idades que estão presentes hoje na plataforma, elas já são idades mais avançadas, não são só os jovens da geração Z ou que não têm poder de compra ainda. Quando a gente olha para conteúdo, é definitivamente um desafio, porque enquanto tem uma geração que ela está prezando por conteúdos rápidos, dinâmicos, eu tenho uma comunicação de marca que muitas vezes é global. Então, como que eu consigo complementar essa comunicação de marca, que é a hora que a gente olha para um conteúdo, por exemplo, agora, nesse mês de abril, a gente está lançando uma campanha global com a Tate McRae, que é uma super figura da geração Z, inclusive bombou no TikTok, estava no Lollapalooza, estamos patrocinando como Neutrodina a turnê mundial da Tate McRae, a nossa embaixadora de das nossas linhas de produto, e ela é uma cantora que fala super com a geração Z, com a geração mais nova. Ao mesmo tempo, quando eu falo de skincare, eu tô falando de absolutamente todo mundo que possui pele. Então, um potencial comprador para mim é todo mundo vivo, porque todo mundo que possui alguma questão de pele ou que queira algum cuidado específico de pele, que é algo que todo mundo tem, pode ser um potencial comprador para Neutrodina. Então, normalmente a gente multiplica esses pontos de contato com o consumidor fazendo um plano de mídia mais completo. Então eu tenho o meu social, eu tenho o meu TikTok, eu tenho a minha Tate McRae, mas eu também tenho inserção de produto dentro de mídias mais tradicionais, eu tenho inserção de produto dentro de out of home, por exemplo, e eu tenho também uma gama gigante de influenciadores que estão ali para justamente falar com mais pessoas. Então, enquanto eu, marca, não consigo atingir todo mundo e falar com todo mundo com uma campanha da Tate McRae, porque, por exemplo, eu tenho a minha mãe, que ela adora o lencinho de tirar maquiagem, o wipes de tirar maquiagem, ela adora a Hydro Boost, o potinho. Ela olhando para uma comunicação da Tate McRae, ela vai entender pouquíssimo disso, porque ela realmente não sabe quem é. Mas, ao mesmo tempo, a gente complementa com influenciadoras que ela segue, então ela consegue ter contato com a marca através de influenciadoras que conseguem deixar a minha mensagem mais dinâmica, e ela também tá com inserção de produto ali dentro do dia a dia dela. Então, nos sites onde ela assiste, onde ela tá ali olhando as notícias dela, com parcerias com o UOL, por exemplo, com Google, com o YouTube. Então, a gente diversifica também a minha comunicação pensando em atingir essas pessoas que não necessariamente são tão adeptas àquela comunicação específica. Então, o importante de conteúdo é nunca ser tão etéreo, senão você não fala com ninguém. Você precisa eventualmente falar com alguém. Para Tate, por exemplo, é uma comunicação de hidratação que normalmente a consumidora é mais nova. Então, por isso que a gente escolhe a Tate. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso abandonar ao meu público mais velho. Então, como que eu utilizo das minhas cartas na manga como influenciadores para dissipar essa mensagem? E essa mensagem que você constrói está muito conectado também com o conhecimento de vocês de produto. Como que é a conexão do time de produto, né, com o time de marketing e conteúdo? Como que vocês fazem esse alinhamento olhando para a estratégia? Isso é muito construído a 4 mãos, porque é um time de um squad. Então o marketing, a divisão de marketing, ela tem a divisão das marcas, que fica ali focado com o time de marketing, o time de produto, e a gente tem a nossa área, que é a área de conteúdo, a área de mídia, a área de e-commerce, a área de HCP, que elas são quase áreas pares dentro da estrutura inteira que é marketing. Então, a área de capability também está dentro dessa grande estrutura, dessa grande divisão da companhia que é o marketing. Por isso, a gente trabalha muito em parceria. No momento de construção dos brand plans das marcas, que é onde começam todas essas
esses planos de conteúdo, plano de marketing, plano de distribuição, plano de trade. É o momento em que todo mundo senta na sala e debate onde a gente quer construir marca, onde a gente quer chegar, como. Então, o meu time de conteúdo tem que estar muito conectado com o desafio de negócio. Eu preciso crescer sellout na região sul. Então, para que eu consiga, dentro do meu ecossistema de conteúdo, endereçar conectar com o time de vendas, tem algum cliente em específico que eu consiga fazer algum projeto em conjunto e levar para essa região. Então, é muito fácil dentro da nossa estrutura essa conexão acontecer, porque são áreas muito próximas e que acabam construindo juntas os planos das marcas. Então, isso já nasce muito bem conectado. E vocês têm um desafio, assim como todas as marcas, de desapegar da comunicação institucional. Que a gente falou aqui das gerações, da comunicação próxima com a geração Z, milênio, enfim. Como que é essa transição de eu preciso me desapegar dessa comunicação institucional, mas trazer ali até mesmo o humor que você falou no começo. Tem um caso que eu acho que é muito bacana da Neutrogena, que é o conteúdo que o Diogo Defante fez. Completamente entretenimento, comédia, uma produção assim, feita no celular mesmo, ou seja, é um grande desapego ali de uma produção, né, com o influenciador. Como que acontece isso na prática? Como que você vê essa estratégia? Olha, eu estava falando isso hoje, e começa tudo com objetivo de marca. Eu vou contar 2 cases que a gente tem, o do Defante sendo um deles, o mais recente. A gente tinha um desafio a gente lançou, no final do ano passado, um protetor solar com textura ultra fluida, de Hydro Boost, com ácido hialurônico, niacinamida, maravilhoso, um produto maravilhoso. E a gente tinha um assumption de que ele seria bem aceito para homens também, porque ele tem uma textura fluida, ele tem um toque muito seco, ele seca muito fácil na pele, ele tem uma usabilidade, assim, de uma experiência sem igual. E aí a gente falou, bom, a gente é uma marca que majoritariamente, todo tempo, a gente sempre falou muito com mulheres. Como que a gente fala agora? A nossa comunicação hoje de marca ainda é muito voltada para mulheres. Como que a gente consegue testar se a marca é bem aceita numa comunicação para homens? Levamos esse desafio para nossa agência, que voltou para a gente falou, ó, não é que eu quero influenciadores que são homens, mas que falam com mulheres. Eu quero um influenciador homem que fala com homens. E vai ter que ser do jeito na de linguagem homem. de falar com homens. E aí a gente fechou o Defante, foi um super case, foi muito legal, tudo que ele postava bombava, assim, foi uma aceitação. E o mais legal de tudo, que a gente olha muito para principalmente conteúdo de influenciador, que é esse message association, que é nos conteúdos, a reação das pessoas que estavam assistindo, eles não comentavam do tipo, Defante, te amo, Defante, você é engraçado, eles comentavam sobre marca. Me deu vontade de comprar Neutrogena. Tinha até gente que falava, Neutrogena doida contratando o Defante. Neutrogena quis ousar, foi lá e contratou o Defante. Então, realmente deu para perceber que o conteúdo foi efetivo, porque as pessoas assistiram e realmente quiseram interagir, tanto com a marca quanto com o conteúdo. Criou uma conexão com a marca. Criou uma conexão, mas isso é um processo mesmo de o quanto a gente abre mão da linguagem característica da marca, dessa comunicação institucional, e o quanto a gente prende isso e segura, isso tem a ver com o objetivo que a gente tem. Então, como a gente tinha um objetivo de falar com homens, nesse caso, a gente sabia que precisava abrir um pouco de mão. Porque do jeito que a gente está falando, a gente já tinha um diagnóstico que não era acessível para homem. A gente fez também, no ano retrasado, um projeto que chama Hydro Boost Brasil, que é o HBB. Foi um reality show, junto com o TikTok, que foi veiculado no TikTok, que a gente tinha um desafio de conversar de forma grande com a geração mais nova. Então, a gente fez um projeto só para o TikTok, focado chamamos vários creators, e foi uma espécie de um reality. A Manu Gavassi, por exemplo, que era a nossa embaixadora, foi a Big Boss. Então tinha todo um monte de humor inteligente. E bem conectando com o BBB, né? Exato, bem a Manu, ela já era nossa embaixadora, e a gente trouxe essa ideia, e tinham eliminações. Cada um dos episódios falava de um produto da nossa rotina de skincare, então com easter eggs ali de marcas super legais. Então é isso, a gente não tinha uma comunicação dessa, era uma marca que estava falando na TV com o consumidor. Então a gente abre de novo a mão, ainda assim que a gente tenha guardrails que são globais, e a gente não pode ultrapassar alguns limites de construção de marca, mas o como a gente consegue
ser mais maleável, voltando para o objetivo que é sempre focado no consumidor. O meu objetivo era falar com homens, então eu abro mão para conseguir falar com eles. O meu objetivo é falar com a geração que está no TikTok, então eu adapto a minha mensagem para falar com essa geração também. Então o objetivo é sempre ter um objetivo claro focado no consumidor. E aí fica mais fácil de abrir mão. Sim. E eu acho que isso se conecta também com a Creator Economy, dos creators de nicho e os creators, celebridades, enfim. Como que vocês olham para nicho e também audiência maior, assim, conectando com essa estratégia que você falou? A gente olha hoje dentro de Neutrodina algumas quebras. Então a gente chama de skin influencers, por exemplo, que são aqueles pequenos creators que falam muito sobre rotina, Dia a dia, fórmula, isso, que falam sobre a fórmula do meu produto, falam de outras marcas também, falam de claims, eles falam ali de review de produto, o que é muito grande no TikTok, mas a gente também tem o balanço do alcance, porque a gente olha esse creator menor, esse nicho, como uma fonte de engajamento, porque o público desse perfil, ele é altamente engajado. Tudo que esses perfis divulgam e falam que gostam, eles têm uma possibilidade de mexer um ponteiro grande, mas normalmente esses perfis não são perfis massivos, não são perfis de celebridade como 20 milhões de seguidores, tem obviamente um ou outro e a gente já trabalha com eles, mas a gente olha essa cesta dentro do nosso squad de influenciador de forma muito complementar, um não funciona sem o outro. A gente não consegue só contratar creators, mas a gente precisa deles pelo altíssimo engajamento que eles conseguem com a base deles, é uma base muito fiel, isso é muito legal. E as celebridades conseguem nos ajudar a ter ali um alcance maior. Conseguem levar a nossa mensagem mais para longe, ainda que como elas atinjam mais gente, a taxa de engajamento acaba sendo um pouco menor. Então a gente usa eu quero construir mais alcance, depois eu quero construir mais engajamento, quero passar tal mensagem que ela é mais importante ser passada via engajamento. Então a gente vai dosando o objetivo para fazer o mix de comunicação. Não, exato. perfeito. E Paula, você atua, né, nesse segmento de beleza, você vê tendências, resultados acontecendo, mudança do consumidor também. O que você vê de competências para o profissional que quer crescer nesse segmento, seja empreendendo, né, com a sua própria marca, ou seja até nas grandes marcas hoje de beleza? Como que você vê aí competências que você precisou evoluir, aprendeu ali dentro da Kenvue? Tem inclusive um pilar da Kenvue de trabalho, e para mim ele é o essencial. Acho que pode até parecer clichê, mas ele é o número 1 que vem na minha cabeça e que stand by, assim, que fica comigo, que é ser absolutamente obcecado pelo consumidor. Quando a gente teve essa ideia de fazer um reality show de Neutrodina no TikTok, que seria uma coisa que a gente nunca fez, nenhuma marca da Kenvue tinha feito, ia ser super disruptivo, e eu precisei aprovar com a diretoria sênior da Kenvue. Imagina que na hora eu tinha preparado uma apresentação super completa, vendedora, eu ia explicar o que é TikTok, eu ia abrir o TikTok no celular e mostrar para eles. E no final a minha reunião com o board caiu, foi desmarcada, e eu precisei aprovar num trajeto de 4 minutos entre a mesa da diretora e o elevador que ela estava indo embora no escritório com o computador. E ela virou para mim no final e falou: 3 bullet points. O que resume isso em 3 bullet points? E os meus 3 bullet points na época foram em relação ao consumidor. Legal. O consumidor tá lá, o consumidor quer ouvir isso e o consumidor se interessa pela nossa marca. Não tem por que a gente não estar. Então, foi aí que ela virou pra mim, anotou no caderno. Aprenda a resumir o a sua ideia pitch. no elevator pitch. Acho que o primeiro 3 bullet points, a sua ideia e o seu negócio. Eu acho que o primeiro ponto foi o elevator pitch, que no final das contas não veio. Não é só pra empreendedora, é pra não gente. Muitas vezes quando as suas reuniões, elas são acabadas e não conseguem ser feitas, canceladas, e os planos mudam, porque é isso que acontece dentro de uma grande empresa, ou em pequenas empresas também. O mercado muda, o mercado de skincare muda muito, porque cresce acelerado. É o mercado que está crescendo, então você vê o tanto de marca digital que está hoje nascendo. Então tem espaço para todo mundo, contanto que você seja absolutamente obcecado pelo consumidor. Então, quando eu olho para conteúdo, é tudo sobre o consumidor. Eu preciso falar com ele na hora que ele quer ouvir, do jeito que ele quer ouvir, não do jeito que eu quero, na hora que eu quero.
Porque eu, como marca, não sou ninguém ali pra ele. Eu, como marca, sou mais uma. Pra eu me destacar, eu preciso olhar pra ele, olhar pro consumidor. Perfeito. Paulo, pra gente fechar, qual foi o melhor e pior conselho que você já recebeu? O quadro aqui do nosso podcast. Eu vou começar pelo pior. Tá. Não sei se normalmente as pessoas começam por isso, mas foi, como você falou, eu tô há alguns anos já no mercado, alguns anos com tudo isso, e logo que eu entrei, eu ouvi de uma diretora, há muitos anos atrás, de uma das agências, algo como, não se mexe no time que tá ganhando, num sentido de marketing, num sentido de vamos segurar. E eu acho que esse é um dos piores conselhos que eu já recebi, porque se mexe em time que tá ganhando, se você tem a confiança de que é uma evolução disso. E aí o time perde, aí depois você aprende, o time ganha de novo. Então, esse ponto, essa estagnação que foi muito frequente em marcas que ficaram para trás em termos de marketing, porque tô nos meios tradicionais, com mensagem tradicional e tá funcionando, não vamos inovar. E o TikTok surgindo, e o Meta evoluindo, e outras redes sociais aí nascendo, e as marcas ainda batendo na mesma tecla, é um conselho que fica para trás. São marcas que ficam para trás também. Então, me aquietar e me sentir satisfeitas com o simples fato de que tudo tá indo bem, acho que é um conselho, um dos piores que eu já ouvi. E o melhor conselho que eu ouvi, no final das contas, eu falei sobre olhar para o consumidor, falei muito sobre influenciadores. Tudo é sobre pessoas. Tudo. Dentro de casa, quando eu olho em gestão de time, o meu time só consegue entregar para a Neutrogena o que a gente entrega, porque são pessoas trabalhando com um propósito que as fazem feliz. Então, o melhor conselho que eu já ouvi, é o que eu repito muito para todo mundo, é que os frutos, ninguém lembra o fruto da árvore. Então, bateu meta esse ano, bateu meta no passado, isso vai ficando para trás, mas as raízes são o que ficam. Então, poder plantar uma raiz no consumidor, de conhecer uma marca nova que mudou a forma com que ele se olha no espelho, essa é a raiz. Poder fazer com que o meu time, que esteja super engajado, e no mundo corporativo, onde a gente tem muito adoecimento ainda, a gente tem muita gente passando por momentos que são complicados, ter um time engajado, ter um time que acredita no que faz, isso é a raiz. Então, o melhor conselho que eu já ouvi quando eu olho para o que eu quero impactar para o consumidor, ou quando eu olho do que eu quero fazer para dentro de casa, é que os frutos são importantíssimos, uma delícia colhê-los, mas o que fica mesmo são as raízes. Paula, amei essa finalização. Gente, impactante. Fica aí, anotaram, pessoal? Anotaram? Paula, obrigada pela Muito troca. obrigada. Adorei você, te conhecer, Rafa. né? O podcast fez com que a gente se conhecesse, obviamente já manter essa relação. Obrigada por compartilhar todos os seus aprendizados aqui. Fica o convite para vocês acompanharem a Paula, todo o trabalho ali na Kenvue. E também conhecer também aqui a Nets & Co, o marketing, negócio também, tudo que a gente tem construído aqui em Collab também. Fica aqui o convite para vocês assistirem os outros episódios que a gente está gravando aqui nesse evento aqui dentro do AI aqui em São Paulo. Paula, obrigada. Obrigada pelo convite, com certeza, próximos projetos, conteúdo a gente vai fazer aqui. junto. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Até mais.